Boa noite, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição atualizada, hoje que é dia 30 de agosto de 2022. Uma nova edição do programa Conversando Espiritismo, Conversando Doutrina Espírita. E hoje nós consultamos um livro do Espírito Emmanuel, Pão Nosso, aliás, fonte viva, pela psicografia de Chico Xavier. E nós aproveitamos o ensejo para comunicar que o médium do Espírito Emmanuel, que é o autor desta obra e estudo, nesta noite, o médium Chico Xavier, ao desencarnar, ele deixou 465 obras psicografadas. Divaldo Pereira Franco já está com quase 300 obras psicografadas. Os dois missionários do Espiritismo, ou seja, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, contam na soma com quase 800 obras psicografadas. Os dois médios, que são os dois apóstolos do Espiritismo em autêntica missão a serviço da religião do Espiritismo, aqui na Terra, para beneficiar as criaturas humanas. Então, esses dois médios pode-se dizer que eles exerceram o mediunato, a missão na mediunidade. Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Para os que não sabem, Divaldo Pereira Franco está com 95 anos, ainda no batente, e ainda administrando com capacidade a Mansão do Caminho, que cuida de mais de 3.000 crianças, dando alimentação, conforto e formatura. Entra como criança e sai como adulto, sai advogados, na formatura que quiserem. E tudo pago pelos direitos autorais dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. É o maior orador espírita da atualidade. Veio numa verdadeira missão. Divaldo Pereira Franco. E o Chico Xavier nem se fala, porque Chico atendia milhares de pessoas no Natal, ajudados por várias criaturas católicas e de outras religiões, porque via a caridade que ele fazia àquele povo. Dois missionários, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. E na obra aqui, Fonte Viva, que é um capítulo, uma mensagem curta, em que o Espírito Emmanuel, em pequena crônica, comenta uma passagem do Evangelho, em que Jesus, lá em João, no capítulo 21, 17, ele recomendava a Pedro, o apóstolo, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, junta, reúne as minhas ovelhas. E quais eram as ovelhas? As criaturas desgarradas, os sofredores, os necessitados, os pecadores de uma forma geral, porque Jesus nunca rejeitou os pecadores, mesmo porque a missão dele era juntar os pecadores para reuni-los e transformá-los em homens de bem. Essa era a missão de Jesus. E ele tinha como Pedro e os demais apóstolos, o grupo dos 12,
para apacentar as ovelhas dele. Mas ele dava a Pedro a preferência, porque via mais capacidade em Pedro. E aqui no ligeiro comentário, diz o Espírito Emmanuel em sua sabedoria. Significativo é o apelo do Cristo ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Entregou nas mãos de Pedro. Ora, observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas, grosseiras. Não recomenda a Pedro em favor da disciplina compulsória. Não. Ele diz, nem gritos, nem xingamentos para apacentar as ovelhas, que gritos, agressões de uma forma geral, qualquer tipo de violência afasta as ovelhas. Ele está falando numa linguagem metafórica, simbólica. É o que Jesus está dizendo. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nada disso ele recomenda. Nem lamentações, nem queixas, e nem tampouco desespero, porque nada disso leva a coisa nenhuma. Aí ele dizia, Pedro relembrava sempre esse lembrete a Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, doutrina elas, procura educá-las com o meu evangelho, com a minha doutrina. Isso equivale a dizer, irmãos, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. É a interpretação em espírito e verdade dessa passagem de Jesus no Evangelho, convidando a Pedro, Pedro, junta, harmoniza, ensina, educa as minhas ovelhas, que representa a humanidade. Quando ele falou para Pedro, ele não estava limitando só Pedro. Ele estava falando no sentido abrangente, universal, se referindo à humanidade. E não era somente para Pedro, era para todos os homens aqui da terra, que uns apacentassem os outros, mostrando que todos somos filhos de Deus e todos, consequentemente, somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Porque saímos das mãos de Deus. É isso que o Espírito Emmanuel, então, dá o sentido espiritual. E ele, para encerrar, diz mais, ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa, Pedro, educa sempre as minhas ovelhas. Revela-te por trabalhador fiel, sê exigente para contigo mesmo, Pedro, e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham nos passos da vida, ensinando ao apóstolo. Ora, se plantares o bem, Pedro, o tempo se incumbirá da germinação do bem, do desenvolvimento do bem, da florescência do bem e da frutificação, no instante oportuno. E para encerrar, diz Emmanuel, não analises destruindo. Não, Pedro. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã, o homem esclarecido. Alimenta a boa parte do teu irmão Pedro
e segue para diante. A vida, Pedro, a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. O Senhor é Jesus de Nazaré. Então nós temos aqui esta pequena mensagem, esta breve mensagem do Espírito Emmanuel. Pedro, apacenta, junta, educa as minhas ovelhas, mas não educa, não apacenta com nenhum ato de violência e nem, querendo dizer ele, não exige dos outros o que os outros não podem dar a Pedro. Era isso que ele estava ensinando. Justamente aí está a raiz, a base de toda a educação moral e espiritual. Nesta frase de Jesus de Nazaré, apacenta as minhas ovelhas, que é o tema em comentário hoje do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E nós então aproveitamos aqui o ensejo e consultamos o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de um jovem. Este é um jovem. O que é aura magnética? É a pergunta do nosso companheiro. Ora, a aura magnética é um campo magnético que toda criatura humana tem. E de uma forma extensiva, todos os corpos da natureza têm um campo magnético, é um campo de energia. Na criatura humana, esse campo magnético é o que se chama a aura, forma a aura magnética, que é essa auréola que envolve todo o corpo da gente. E nessa aura magnética reflete o campo espiritual de cada criatura. De acordo com os pensamentos que a gente alimenta, cria uma cor nessa aura magnética. Pensamento de ódio, de rancor, gera uma aura magnética, um campo magnético escuro, sombrio e nocivo, que é transmitido em forma de vibração para outra pessoa, que esteja perto ou que esteja distante, porque tudo no universo é campo magnético, é energia. E se você pensa no bem, o seu campo magnético, que forma essa aura magnética, é brilhoso, brilha, é de luz e é sadio, envolve de uma forma salutar, sadia, toda criatura que está ao seu lado. E pode ser transferido em campos magnéticos para outras pessoas, através da prece, através de um pensamento positivo. Esta é a aura magnética, que é gerada pelo perispírito, é um reflexo, ou seja, é uma projeção do corpo espiritual, que Paulo chama corpo celeste. É esse corpo celeste que se chama perispírito, que o Espiritismo dá o nome de perispírito, que gera essa aura magnética, que vale a pena pensar no bem, fazer no bem, para podermos ter um campo magnético, uma aura magnética luminosa, sadia, porque esse campo magnético sadio, luminoso, tem os espíritos elevados. Então, esta é a resposta para a pergunta do nosso companheiro. E nós então, para encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos apresentar o pensamento do programa Encontro com o Espiritismo, a frase do programa Encontro Espiritismo. Ora, uma vontade firme e bem disciplinada em tudo, é sucesso garantido. Em tudo é sucesso garantido. Vence aquele que acredita vencer. É isso que representa esta frase.
Vence aquele que acredita vencer. É aquele que tem a fé. Jesus diz no Evangelho, tudo é possível àquele que crê. A fé do tamanho de um grão de mostarda transporta as montanhas, mas as montanhas que Jesus se refere são as montanhas de dentro da alma, que a gente cria, problemas que a gente cria na alma, dificuldades, embaraços, é o que constitui as paredes. E quando Jesus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanha, ele está dizendo que a fé racional, bem pensada, bem meditada, não é a fé cega das religiões dogmáticas, é essa fé racional. Ela é capaz de construir pontes para um bom tráfego dentro de nós e fora de nós, no relacionamento humano. Ao passo que quando não há essa fé, ponte, aí se cria paredes para criar obstáculos dentro de nós. Aí Jesus disse, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela transporta as montanhas, que são os defeitos da nossa alma, e deixa tudo trafegando bem. E assim nós encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e que todos possam refletir sobre esses ensinamentos do Espiritismo e que desejamos uma boa noite, uma noite bem dormida, bem tranquila. Desfrutemos nós do sono dos verdadeiros justos. Muita paz para todos e até uma nova edição de Conversando Doutrina Espírita para todos.